Olá pessoal, então boa noite, bem-vindos aí à nossa terceira aula, de filosofia jurídica. O tema da aula de hoje vai ser o direito moderno, na sua relação com democracia moderna, e os autores que nós vamos usar para bater um papo sobre vão ser o Jean-Jacques Rousseau, e o John Locke. Então na aula passada nós falamos sobre direito moderno, e as suas relações com o autoritarismo. E nessa aula a gente vai para o extremo oposto. Discutir o direito moderno, ou relacionar o direito moderno com perspectivas democráticas que já estavam sendo propostas naquele momento histórico. Então vejo que isso não tem a ver com democracia real, com democracia como ela funcionava do ponto de vista prático, porque esses autores eles não conheceram a democracia como nós conhecemos. Eles viveram num contexto, num momento histórico diferente. Eles viveram uma era que já permitia pensar sobre liberdade, mas naquele momento histórico ainda não havia democracia, não havia nenhum governo livre e democrático no mundo. Isso é uma construção bastante posterior. Curiosamente, quando a gente pensa a história dos Estados democráticos, principalmente aqui os do Ocidente, a gente começa falando lá de Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, ou seja, França, Estados Unidos, até a gente chegar aqui nos estados contemporâneos democráticos. Mas vejo que se nós usássemos os critérios que hoje nós aplicamos para definir o que é uma democracia, será que os Estados Unidos, que se tornaram uma democracia, mas era uma sociedade escravocrata, metade da população estava escravizada, as mulheres não tinham direito a voto, será que isso era considerado uma democracia? Será que isso seria considerado uma democracia nos dias atuais? Certamente não. Certamente não. Então vejo que o conceito de democracia é uma coisa que foi evoluindo bastante ao longo do tempo. Aquilo que se chamava de democracia no passado, aquilo que a gente chamava de democracia no passado, hoje não seria considerado democracia. Então, a discussão desse conceito é uma discussão que precisa sempre levar em conta a época em que eles foram pensados. Então, esses autores, eles falavam sobre democracia, mas eles não a conheciam. E mesmo aquilo que se chamou de democracia e que foi construído com base no pensamento desses autores, foi se transformando ao longo do tempo até aquilo que chegar ao que hoje nós conhecemos. Portanto, democracia é um conceito em evolução. Aquilo que esses autores pensavam ou chamaram de democracia é algo moderadamente diferente do que nós hoje interpretamos, certo? Então, só fazendo uma breve diferenciação entre o Jean-Jacques Rousseau e o John Locke, então lembrem-se lá das nossas aulas de ciência política. Embora eu nem sei se a gente conseguiu esgotar a fundo o pensamento desses autores quando nós discutimos, mas vamos lá, estabelecer aqui algumas diferenças sobre posicionamentos do pensamento desses autores. O John Locke é um dos principais formuladores originais do liberalismo, das teorias liberais, da ideia de Estado mínimo, ou seja, ele foi um autor que propôs uma ideia de liberdade, uma ideia de Estado em que o poder estatal seria mínimo em direção ao indivíduo. Mas para chegar nisso, tanto ele quanto o Rousseau partiram de uma premissa que também era contratualista, conforme nós vimos lá em Thomas Hobbes. O Jean-Jacques Rousseau parte do pressuposto de que havia um estado de natureza, um estado originário da humanidade. Tudo isso hipoteticamente, na verdade são todos construtos teóricos. Então haveria esse momento originário da humanidade, um estado de natureza em que o homem vivia sem a existência de leis regulamentadas pelo Estado. Não havia nenhuma instituição que submetesse os homens. Mas esse estado de natureza, ao contrário do que Hobbes pressupunha, não era um estado de miséria absoluta, não era um estado de guerra de todos contra todos. Tudo isso porque, segundo Thomas Hobbes, o homem não era bom, mas também não era mal por natureza. A natureza humana, segundo ele, ela é
baseado naquele conceito de tábula rasa. Ela é fruto das nossas decisões. As pessoas vão mudando, se construindo aí ao longo do tempo e com isso, né, as pessoas vão mudando, elas vão se transformando ao longo do tempo e com isso elas vão se redefinindo aí até moralmente. Portanto, ninguém é bom ou mal por natureza, as pessoas são fruto das suas escolhas. Em função disso, em função dessa ideia de que o homem não é nem bom nem mal por natureza, segundo o John Locke, os homens tinham perfeitamente condições de interagir entre si, de construir coisas. Portanto, nesse estado de natureza, já havia propriedade, já havia sociedade, as pessoas já conseguiam interagir e construir coisas juntos, já havia uma noção básica, fundamental de certo e errado. Isso derivado tanto da ideia de natureza humana que ele possuía, ou seja, o homem não é bom nem mal, e portanto é perfeitamente possível que ele possa interagir. Mas isso também deriva da ideia que ele tem de direito natural, ou seja, o direito que os homens possuem nesse estado de natureza, tanto direito liberal, tanto direito natural quanto liberdade natural. Segundo ele, o direito natural dos homens é basicamente o direito fundamental ditado pela natureza, oriundo da vontade divina. Portanto, todo mundo tem direito a tudo, né? Nós temos direito a todas as coisas que existem no mundo natural. Nós, né, temos a possibilidade de dominar o mundo, né, segundo a nossa vontade, porque isso é um direito dado a nós pela própria criação. A diferença fundamental que ele tem aqui em relação ao Thomas Hobbes e que muda tudo, né, na obra dos dois autores, é o fato de que o direito de natureza, apesar dele ser sem fim, ele não se sobrepõe ao direito dos outros. E, portanto, o meu direito acaba onde começa o direito do meu semelhante, onde começa o direito da outra pessoa que também tem direito tantos quanto eu. Se eu tenho direito a tudo, menos aquilo que já é direito de outra pessoa, o nosso direito não se choca. Então existem limites e existe uma noção fundamental de certo e errado. Então o que é certo? Eu fazer tudo aquilo que é meu de direito. O que é errado? Violar o direito do outro. Então, baseado nisso, já há regras que norteiem e que orientam a vida das pessoas. Num contexto como esse, é certo matar e tomar aquilo que é do outro? Não. Porque o outro tem direito à vida. Significa que já haviam regras que orientavam a vida das pessoas, mesmo no estado de natureza. Segundo essa perspectiva, portanto, né, era perfeitamente possível que as pessoas vivessem nesse estado natural, construindo coisas, possuindo propriedade, porque já havia uma noção de certo e errado que orientava a vida. Mas havia um problema aqui que é o seguinte: se as pessoas decidissem transgredir, quem é que estabelece as penas, por exemplo? Porque imagine todo mundo vivendo numa sociedade em que não existe Estado. Portanto, não existe nenhuma das instituições subsidiárias ao Estado. Não há sistema judiciário, não há polícia, não há nenhuma instituição que regulamente as relações entre as pessoas. Não há agências reguladoras, né? Não há nada que determine institucionalmente os limites das relações entre as pessoas. Se isso é verdade, então como é que a gente pune uma transgressão? Se é verdade que não há nenhum limite, nenhuma instituição que estabeleça essas regras ou punições para essas regras, como é que a gente estabelece essas punições? Porque afinal de contas, mesmo que as pessoas não tenham interesse, ainda que as pessoas não tenham interesse na transgressão, ainda que a maioria das pessoas não tenha interesse na transgressão. Tá gravando, Márcio, só que não tá gravando no Meet, está gravando no meu programa de transmissão aqui. Ainda que a maioria das pessoas não tenha interesse na transgressão, algumas delas têm. Algumas pessoas têm, né, acabam aderindo a uma índole maligna. O que significa que
é preciso algum nível de proteção, é preciso estabelecer limites e regras e regulamentá-las. Ainda que não seja preciso forçar todo mundo a conviver em paz, porque a maioria das pessoas já convive em paz, é preciso que haja uma instituição para estabelecer essas regras, porque não dá para a gente fazer isso individualmente. E por que não dá? Vocês imaginem uma seguinte situação, né? Nós vivemos aqui em sociedade, cada um na sua casa, né? Vivendo aí a sua vida, trabalhando, né? Empreendendo, fazendo aquilo que tem vontade de fazer. Aí alguém vem e transgride. Por exemplo, aparece alguém e começa a roubar as casas dos outros. Né? Isso é errado, todos nós sabemos. Mas e aí, como é que você pune? Como é que você julga se efetivamente, né, aquilo que a pessoa está fazendo é errado, né, de uma maneira que seja equânime, né, de uma maneira que não penda nem para um lado nem para o outro da situação? Porque da mesma forma que alguém pode estar roubando, alguém pode inventar que a outra pessoa está roubando. Ou seja, a transgressão não tem a ver só com o ato de subtrair aquilo que é do outro, mas também a mentira, né? A maledicência, o falso testemunho e por aí vai. É por isso que você precisa de um julgamento para definir, né, de uma maneira isenta quem está dizendo a verdade, o que aconteceu, para só aí aplicar a pena. Como é que nós fazemos isso sem uma instituição que esteja acima das pessoas e tenha as condições para fazer isso, para tomar esse tipo de postura e decisão de forma isenta? Mas nós não temos condições de fazer isso por nós mesmos. Nós não temos condições, por exemplo, de prender uma pessoa que tenha transgredido ou aplicar uma penalidade, porque não há nenhum parâmetro que define essas penas. Né? Então, qual que é a pena, se não há nenhuma instituição que tenha definido quais são essas penas, que deve ser aplicada a alguém que cometeu um crime de roubo, um crime de falso testemunho? A pena vai ser o quê? Você cortar as pernas e braços dessa pessoa? Vai ser matar a pessoa? Vai ser prender? Vai ser dar um tapa na bunda? Não sei. Então, quem que define isso? Quem que define o que é uma pena suficiente e legítima? Quem que vai aplicar essa pena de forma legítima? Porque eu posso aplicar sozinho a pena se eu quiser, ir lá e chicotear uma pessoa que eu acho que transgredir? Como as pessoas fazem no Brasil, né? Por exemplo, linchamento, né? Fulano cometeu um ato que nós consideramos indigno, vamos lá e matar essa pessoa na base da paulada. Né? Sem uma instituição que estabeleça os limites para as regras e a sua aplicação de forma legítima, a aplicação da pena resulta necessariamente em linchamento, porque toda aplicação de pena é um linchamento. Né? É tomar o direito, tomar a lei, a execução das leis nas próprias mãos. Então, na perspectiva do John Locke, a necessidade de se criar um Estado tem a ver exclusivamente com isso. Então, para ele, é preciso criar um Estado, mas não para resolver os problemas do mundo inteiro, não para submeter um homem maligno que é incapaz de conviver em paz se não for forçado a isso. Para ele, o Estado tem exclusivamente a função de punir quem transgride. E só isso, o Estado tem, portanto, um impacto, um papel muito pequeno na vida das pessoas. Fazer algumas coisas que as pessoas não podem fazer por elas mesmas. Essencialmente, para ele, a função do Estado é uma função policial. Nada mais do que isso. É aceitável somente algumas outras coisas, um pouquinho para além disso. Nada mais. Estado mínimo. Para fazer um Estado desse tipo, eu precisaria abrir mão de todo o meu direito natural, de toda a minha liberdade? Não faz muito sentido. Se eu só quero que o Estado puna quem transgride, para que eu vou abrir mão de toda a minha liberdade, de todo o meu direito? Não tem muita lógica. Então, aquilo que o John Locke propõe é um pacto social, um contrato social para resolver alguns poucos problemas que existiam no estado de natureza, que já era muito tranquilo. As pessoas viviam em relativo estado de paz, tinham lá propriedade, tinham família, e o que faltava era só resolver esse problema de falta de segurança, né? Falta de legitimidade para lidar com a questão da segurança. Então as pessoas teriam se reunido no contrato social, fizeram um pacto para criar uma instituição que eles chamariam de Estado,
abriram mão de uma pequena parte da sua liberdade e do seu direito natural e atribuíram essa liberdade ao Estado para que ele possa fazer aquilo que é necessário. Então vejam, segundo o Thomas Hobbes, o pacto é um pacto que submete todas as pessoas completamente, embora elas tenham tomado a decisão voluntária, né, de forma voluntária, de abrir mão de toda a liberdade, e isso é o que o Thomas Hobbes propõe, né? E, portanto, ninguém mais tem liberdade natural nem direito natural a partir do momento que o Estado foi criado. O que o John Locke propõe aqui é uma coisa muito diferente. As pessoas firmam o pacto social, ou seja, elas saem do estado de natureza igualzinho, firmam um contrato social exatamente da mesma forma, inclusive pela mesma razão, que é racional fazer isso, porém, elas abrem mão apenas de uma pequena parte do seu direito natural. O que significa que a partir do momento que o Estado Civil foi criado, passa a haver o direito civil, que é o direito regulamentado pelo Estado, mas continua havendo o direito natural. Ou seja, eu tenho direito a tudo aquilo que eu não abri mão quando eu criei o Estado. Eu só abri mão de uma pequena parte do meu direito. Eu não abri mão do meu direito para permitir que o Estado, por exemplo, regulamente o meu pensamento. Eu posso pensar o que eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade diante do poder do Estado. O Estado só pode fazer aquilo que eu permitir. Portanto, a ação do Estado é regulamentada. O Estado, mesmo sendo um Estado policial, pode tudo? Não. Ele só pode aquilo que o cidadão permite. Portanto, a ação policial é uma ação regulamentada. Veja que os limites do Estado são muitos. O Estado só pode aquilo que o cidadão permite. O Estado tem uma liberdade pequena diante do cidadão e o cidadão manteve a maior parte da sua liberdade diante do Estado e diante da vida em geral. Nenhum Estado, dentro dessa perspectiva lockeana, deveria, por exemplo, definir aquilo que eu vou ler ou deixar de ler. Né? Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de conhecer aquilo que eu quiser. Vejo que a proposta dele de Estado mínimo está relacionada a isso. Quando o cidadão cria um contrato social, ele abre mão apenas de uma pequena parte do seu direito. Com isso, ele mantém o direito natural, quase todo ele, e por isso ele é livre. Livre diante do Estado, e o Estado precisa ser mínimo, porque quem manda no Estado é o indivíduo. Em Hobbes, o Estado manda no indivíduo. Em Locke, o indivíduo manda no Estado. Certo? Vejo que Locke é muito mais complexo do que isso, tem muitos outros elementos na obra do autor, mas infelizmente a gente não tem tempo aqui para abordar, né, aprofundadamente. Rousseau já pensa um pouco diferente. Ele também parte da ideia de que existe um estado de natureza, mas para ele a natureza humana é boa, o homem é bom. Então, o ser humano, na perspectiva do Jean-Jacques Rousseau, vive no estado de perfeita harmonia no estado natural. Acontece que essa perfeita harmonia, já que o homem é bom, né, então o estado de natureza seria um estado perfeito, que a vida era boa, esse homem ele vai se diferenciando em função da necessidade de transformar o mundo. Então, para ele, alguma coisa acontece no estado de natureza que faz com que as pessoas acabem se diferenciando. Essa diferenciação produz todos os efeitos negativos da existência em sociedade, modificando e inventando aquilo que existe de mal nos homens, e por isso esse estado de natureza que começa perfeito acaba virando uma coisa tão ruim que chega a se comparar com o tal do estado de guerra de todos contra todos previsto na teoria do Thomas Hobbes. Então, existem dois passos, dois momentos no estado de natureza. O estado originário, quando o homem é bom, aliás, quando a vida era perfeita, justamente pelo fato de que o homem é bom, mas aí surge a desigualdade e isso faz com que os homens vão piorando e com isso, né, surge todo o mal que existe no mundo. Então veja qual que é a lógica disso. Né? Parece uma grande loucura, mas faz muito sentido. Faz muito sentido. Né? Pense no seguinte, vocês imaginem
né, uma situação hipotética originária em que o homem está lá vivendo na sua condição, né, inicial, embora tudo isso é hipótese, né, são construções teóricas. E aí esses homens precisam transformar o mundo à volta deles, porque nós somos animais frágeis, né? A gente nasce sem pelo grosso cobrindo o corpo inteiro, sem uma camada de gordura grossa para proteger a gente do frio. Então nós precisamos nos agasalhar, a gente precisa construir abrigos, a gente precisa construir ferramentas para poder caçar, para poder plantar e colher a nossa comida. Sem isso a nossa vida é muito mais complicada. Portanto, diante da necessidade de transformar o mundo, acontece como efeito colateral uma série de outras coisas, que é onde ele quer chegar. Por exemplo, imagine aqui uma condição em que você tem lá um monte de pessoas nesse estado originário e aí cai um raio perto, que nesse estado originário a gente não tinha nada, né? Não tinha casa, não tinha cultura, as pessoas não tinham idiomas. Você vai inventar e construir tudo, construir a sociedade, construir o Estado, inventar a ideia de família, né? Então, para viver em estruturas familiares, a gente vai inventar tudo ainda. Originalmente não havia nada. Todas essas construções sociais, idioma, língua, Estado, família, né, sociedade, elas são posteriores. Mas originalmente não havia nada disso, portanto nada que diferenciasse as pessoas. Imagine uma situação como essa, cai um raio, né, um galho começa a pegar fogo, aí parece um corajoso lá, pega aquela tocha, né, aquele galho, aquele pedaço de madeira que está queimando, ele pega ali pela parte de baixo, aí ele chega perto das outras pessoas. Aquelas pessoas que não viam, nunca tinham visto aquele fogo de perto, se desesperam com isso. Imagina, vão se jogar no chão, né, ficar com medo, aquela coisa toda. Então, pelo simples fato de que essa pessoa tomou a iniciativa de dominar o mundo, por exemplo, pegar o fogo, né, na mão, ela domou aqui o fogo. Ela descobriu, por exemplo, que ela consegue, se colocar esse pedaço de fogo perto de outra madeira, ela pega fogo também. Então ela tinha uma tocha, agora tinha duas, então ela dominou o processo de geração de fogo. Quando ela chega perto dos outros, esses outros vão ficar com medo, né, dessa coisa, dessa figura mágica, né, do fogo, desse poder que apareceu ali. Vejam, então com isso, uma coisa que não existia originalmente passa a existir, que é o medo dos outros, o medo da natureza e o medo do outro, né? Essa pessoa que domou o fogo, ela passa a impor em relação aos outros um novo tipo de sociabilidade. Passa a ser inventado aqui nesse exato momento o medo, né? A relação de poder. O sujeito que chegou ali com fogo na mão e viu que os outros se jogam no chão, né, se desesperam, percebeu que ele pode usar isso para dominá-los. E com isso ele descobriu a sede do poder, o medo dos outros em relação ao poder, a vontade de dominação, né, a tecnologia, aqui a ferramenta. Veja quantas coisas novas surgiram. Pelo fato de que alguém que descobriu esse poder e passa a usar em relação aos outros, ele inventou aqui uma nova relação social, né? É isso, aquele filme Terra do Fogo, um filme antiquíssimo, fala um pouco sobre isso. Guerra do Fogo, né, se eu não me engano. Mas tem um monte de documentários que mostram um pouco isso. Então você vê, essa primeira pessoa que dominou o fogo descobriu também o poder, descobriu relações de poder, descobriu relações de domínio, descobriu o medo dos outros, né? A sociedade descobriu aqui, ela inventou aqui o medo de uma pessoa em relação à outra. Então veja quanta coisa. Tudo isso surgiu, segundo Rousseau, pela diferenciação. Quando um descobriu que dava para fazer isso, ele inventou coisas novas, produziu, né, uma alteração nesse mundo que gerou diferença, e essas diferenças é aquilo que gerou uma relação de desigualdade, quem tem poder e quem não tem poder, e isso foi a desgraça que transformou o mundo naquilo que ele é hoje. Isso criou relações de dominação, isso criou medo, criou desejo de poder, isso criou, né, violência, desejo de matar a outra pessoa para ter aquele poder,
o desprezo pela vida do outro, porque eu vejo que o outro tem medo, se joga no chão, então eu vou lá e mato ele porque eu posso, porque eu tenho poder para isso. Vejo que essa relação de desigualdade no poder, levou a tudo isso, levou ao surgimento na sociedade de todos esses elementos negativos. Domínio do povo, exatamente. E aí as consequências são naturais. Tudo aquilo que surgiu depois vem em decorrência disso. Inclusive desigualdade econômica. É muito comum que as pessoas pensem em desigualdade econômica quando elas se referem a Jean-Jacques Rousseau, porque ele fala disso, mas ele não fala só disso. A desigualdade na obra dele é um conceito. Ele fala da desigualdade em geral. A desigualdade econômica é só uma parte disso, né? As relações sociais movidas pela desigualdade no dinheiro são só uma parte daquilo que a gente chama de desigualdade. Desigualdade para ele é a desigualdade de idioma, né? Desigualdade entre povos, desigualdade entre gênero, desigualdade de todo tipo. Essa desigualdade que leva as pessoas a não entenderem os outros, né? As pessoas se colocarem numa posição de diferença em relação ao outro. Certo? Ficou claro isso? Então esse conceito de desigualdade é um conceito filosófico, é um conceito bastante amplo. É o que leva, por exemplo, àquele tipo de imbecilidade que a gente viu, né? Recentemente aqui as pessoas irem, né, gritar na porta do hospital por não terem a capacidade de se colocar no lugar do outro, entender o que aquela menina estava passando naquele momento. É isso é uma condição de desigualdade. Eu vejo o outro e eu tenho uma relação de estranhamento tão grande que eu não sou nem capaz de compreender que o outro é um ser humano. Né? Que é o que leva, por exemplo, a relações de escravidão. Né? Você matar pessoas na guerra, levar guerra aos outros. Né? A questão do fanatismo religioso, por exemplo, você entender que o outro que não tem a mesma fé que eu não é ser humano e devia morrer. Né? Os jihadis, cruzadas, essa coisa toda. Então, tudo isso. Isso de você olhar para o outro e não chegar no outro um ser humano. De onde vem isso? Dessa relação de desigualdade. Então é a isso que o Jean-Jacques Rousseau chama de desigualdade. Para ele, quando isso foi criado, quando a humanidade passou a se comportar dessa forma, ela deixou aquele estado originário e essa bondade foi corrompida pela nova ordem social que foi criada. Então, segundo ele, essa frase mais famosa atribuída ao Thomas Hobbes, aliás, ao Jean-Jacques Rousseau, essa frase mais conhecida atribuída ao Jean-Jacques Rousseau. Né? Então, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Ou seja, as pessoas originalmente elas são boas e ao conviver nessa ordem, nesse estado de coisas, nesse conjunto de relações sociais, as pessoas vão se corrompendo, elas vão aprendendo a ser aqueles seres degenerados que essa sociedade produz. Isso sem regras, sem nenhum tipo de norma, sem nenhum tipo de parâmetro, sem nenhum tipo de anteparo, leva à violência generalizada, um estado de depravação e de degeneração moral tão grande que vai levar a um estado de guerra de todos contra todos. Por isso, passa a ser necessário firmar um contrato social, né? Então ele também é contratualista, um pacto social que coloque fim ao estado de natureza e dê origem ao estado civil. Segundo Rousseau, esse estado civil vai servir não apenas para tornar a vida possível, que é o que o Locke propõe, o Hobbes propõe, não apenas para regulamentar as relações judiciárias praticamente entre as pessoas, como é aquilo que o Locke propõe, né? Garantir a vida é propriedade, estabelecendo ordem, né? Impondo a justiça de forma legítima. Todos eles pensam uma coisa parecida. Porém, a grande diferença entre o Rousseau e todos os outros autores, né, contratualistas, é essa ideia dele de que, como o homem é bom, ele precisa retornar para aquele estado original. Ele precisa ser melhorado. Portanto, a função do Estado, além de garantir a vida, a propriedade, também vai ser transformar o homem naquela criatura que ele foi originalmente. Melhorar o homem, aprimorar as arestas que nos levam a ser aquilo que nós somos. Ou seja, a função do Estado é reduzir os impactos negativos da desigualdade.
não quer dizer que o Estado vai acabar com a desigualdade, né? Embora ele precise fazer isso em alguma medida. O que o Estado faz é eliminar os efeitos negativos da desigualdade, permeando o conjunto das relações sociais e agindo como um grande mediador. Um exemplo do que seria isso. Quando a gente pensa aqui em relações sociais, relações de desigualdade, é muito comum, mesmo numa sociedade como a brasileira, em que essas questões são muito problemáticas, a gente vê, sei lá, né, filho de poderosos, né, filhos de poderosos aí, filho de gente influente na cidade, fazendo barbaridade no trânsito, sei lá, às vezes até mata alguém no trânsito, mas aí não é preso, não vai para cadeia, porque imagina, é filho de fulano. Não é isso? Essa questão do estupro é profundamente problemática, né? Essa questão do estupro é profundamente problemática. Mas pense aqui, por exemplo, daquele desembargador que deu carteiraço, né, recentemente. Isso é tipo de uma relação social que envolve pessoas que se consideram melhores ou superiores porque ocupam um determinado extrato social, certo? Isso é muito comum no Brasil. Agora, você imagina se não houvesse um Estado para regulamentar isso. Nós viveríamos numa condição muito parecida com aqueles estados medievais em que um senhor feudal, ou seja, aquele que é o dono da terra na qual as pessoas vivem, ele é dono da terra e é dono das pessoas que vivem nessa terra. O que significa que ele pode tudo, ele pode, né, dispor dos corpos e da força de trabalho daquelas pessoas, ele pode forçar sexualmente as mulheres, ele pode chicotear os homens, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser, porque ele tem esse direito, ele é dono das pessoas e é dono da terra. Mas o ponto é, vejam que numa situação como a nossa hoje, se eu encontrar, sei lá, eu ia falar Ike Batista, mas ele já não é mais um grande bilionário brasileiro, embora seja alguém que ainda tem, né, uma grande fortuna. Mas se encontrar, né, o homem mais rico da cidade aqui, se encontrar um grande fazendeiro local, se eu encontrar na rua, sei lá, o dono do JBS, né, o Joesley Batista, eu quero que ele se dane. Eu não vou, se eu não quiser dar nem oi para ele, eu não dou. Porque o fato dele ser um sujeito com uma riqueza gigante, né? O simples fato de que ele possui uma grande fortuna não torna necessariamente alguém que tenha maiores direitos do que eu. Ele não tem maior direito, por exemplo, ao espaço público, né? Se a gente estiver andando na calçada, eu tenho tanto direito a ocupar um espaço na calçada quanto ele, né? Quando eu penso, por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, em relações de trabalho, o meu empregador e o empregador de cada um de vocês aí, ele só tem poder, né, em relação a vocês na medida em que isso está regulamentado por relações de trabalho. Portanto, o seu chefe só é seu chefe dentro do seu espaço de trabalho e em relação àquilo que está sendo regulamentado, né, em relação ao seu ambiente de trabalho. Ou seja, em relação àquilo que você faz que está ligado à empresa. Nada além disso. Fora dali, o seu chefe não manda na sua vida. O seu chefe não tem direito a dizer para você como você vive a sua vida, aquilo que você deve pensar, aquilo que você deve fazer. Fora do ambiente de trabalho, o seu chefe é uma pessoa qualquer. Não é isso? Pelo menos deveria ser. Muita gente tem dificuldade de compreender esse tipo de coisas. Mas é isso que a nossa legislação diz, é isso que a Constituição regulamenta, é isso que a nossa CLT, né, é isso que as leis do trabalho regulamentam. Então, quando o Estado faz isso, o que ele está regulamentando? As desigualdades entre as pessoas. Ele diz que, numa relação de trabalho, em que uma pessoa é chefe, outra é dona, e um terceiro aqui é empregado, é o funcionário, você tem aqui, né, uma hierarquia de poder. Essa hierarquia será regulamentada pelas leis trabalhistas. O poder vai ser exercido de forma limitada dentro dessa estrutura porque ela é limitada pelas relações de Estado. Se não houvesse um Estado, se não houvesse leis dizendo que
O seu chefe só tem autoridade em você naquilo que se refere às relações de trabalho, né? O chefe mandaria na sua vida, ele seria seu dono também, não só dono da sua força de trabalho, ele seria seu dono. Portanto, quando o Estado regulamenta, ele limita essas relações de poder, ele limita o exercício de poder dentro da sociedade, ele está limitando também as relações de desigualdade. Ao fazer isso, ele está normatizando, ele está fazendo com que as pessoas tenham a possibilidade de viver de forma digna dentro da sociedade, ainda que hajam diferenças, nesse caso, diferença de poder. No caso das relações de gênero, se estabelece aqui a mesma coisa, né? O Estado não acaba com as relações de gênero. O que ele tenta fazer é acabar com desigualdades causadas, por exemplo, por machismo, por uma interpretação daquilo que seria a relação de gênero. O Estado acaba com as diferenças raciais? Não. Há brancos, há negros, né, há asiáticos, né, há indígenas. Então a sociedade possui uma diversidade étnica. O Estado acaba com isso? Não. Mas o que ele tem que fazer? Acabar com diferenças que sejam abusivas ou que sejam irrazoáveis que existam por conta dessas desigualdades raciais. Quando o Estado faz isso, né, ele tenta tornar a vida melhor. Quando o Estado faz isso, veja com o tipo de coisa que ele está acabando. O Estado está tentando acabar com o racismo, né, com essa imundície, com essa imbecilidade. O Estado tenta acabar com os abusos de autoridade, né, com esse comportamento agressivo, grosseiro, grotesco que uma pessoa possa ter em relação a outra só porque ela tem, né, mais dinheiro, ou porque ela tem mais poder, porque ela tem um cargo, porque ela tem uma relação social que estabeleça alguma diferença. Quando o Estado faz isso, né, relações de gênero também, então quando o Estado faz isso, quando ele apara essas arestas, vejam a diferença do tipo de sociedade que ele está produzindo. Veja o tipo de homens que ele está produzindo. Homens aqui em sentido amplo, né? O tipo de cidadãos que ele está produzindo. Né? Ele está produzindo aqui não apenas pessoas que vivem dentro daquela instituição, mas ele está construindo, está abrindo caminho para uma nova relação de cidadania. Pessoas que vivem dentro do mesmo espaço social, submetidos a essa mesma instituição estatal, todas elas têm direitos. É isso que a Constituição brasileira diz, não é? Todo cidadão brasileiro é igual aos olhos da lei. E ao fazer isso, ela elimina esses comportamentos hostis. Ao tentar acabar com o racismo, o Estado brasileiro está tentando criar pessoas melhores. Ao acabar com o machismo, o Estado brasileiro está tentando criar pessoas melhores. Ao acabar com o autoritarismo, né, com essa postura arbitrária e autoritária, com o abuso, o Estado brasileiro está tentando criar pessoas melhores. Quando ele faz isso, ele faz aquilo que o Rousseau propõe, que é ir aparando as arestas e não acabando com a desigualdade, mas com as consequências negativas da desigualdade, tornando-a pessoas melhores, e com isso ele torna a vida, em geral, também melhor. A sociedade prospera, as pessoas vivem mais em paz. Não só aquela paz que é a ausência do medo de ser assaltado na rua. Porque isso, você sabe onde é possível encontrar? É possível encontrar na Arábia Saudita, é possível encontrar em Cuba, Coreia do Norte. Né? Quem tem medo de ser assaltado na rua na Coreia do Norte, ser morto a tiro por conta da violência social na Coreia do Norte? Ninguém. Né? Na Arábia Saudita? Ninguém. Cuba? Ninguém. Né? Quem seria vítima de violência, desse tipo de violência social na antiga Alemanha nazista? Absolutamente ninguém. Isso significa que a vida nesses lugares é uma vida boa? Na antiga União Soviética. Quem tinha medo de violência social nesses lugares? Ninguém. Significava que a vida nesses lugares era boa, portanto? Não. Por quê? Porque não havia ali cidadania, não há nesses lugares liberdade, esse respeito individual, não há nesses lugares, né, esse conceito de cidadania, né, a qualidade de vida nesses lugares, ela é muito complicada, ela é muito problemática. E mesmo quando há qualidade de vida,
Ela é uma qualidade de vida material. Por exemplo, uma mulher saudita, que seja uma mulher de classe média alta ou mesmo uma mulher rica, ela continua sendo tratada como uma criatura inferior, ela continua sendo um cidadão de segunda classe, ela não tem direito de ser votada, né, para cargo público. Né? Em muitos países árabes, mulheres só conquistaram o direito de frequentar estádios muito recentemente, e por aí vai. Né? Mesmo na Arábia Saudita isso não é concebível, mesmo hoje em dia. Algumas coisas, né, eles vêm criando aí só para aparecer na mídia internacional, mas as relações de gênero elas são profundamente problemáticas. Então a mulher pode até ter bem-estar material, mas isso de poder se expressar, por exemplo, de forma livre, de buscar a felicidade individual, ela não pode. Né? A mulher vai ser vendida pela família para a família do marido. Pronto. Ela vai ter direito a coisas em casa, o marido produz uma vida rica para ela, mas a felicidade pessoal é algo que ela não possui, porque ela não possui essa liberdade no sentido do direito natural que o John Locke propõe. Então, segundo o Rousseau, o Estado, se ele está bem organizado, ele vai aparando essas arestas e não apenas acabar com a violência social, mas ele acaba com a violência dentro das pessoas, ele acaba com essa violência no coração das pessoas. Ele cria pessoas melhores e ao criar pessoas melhores, ao criar democracia, ao criar cidadania, ele vai criando uma sociedade com maior bem-estar, uma sociedade que seja livre e que permita que as pessoas sejam elas, pessoas que façam arte, pessoas que façam cultura, etc, etc, etc. E essa vai ser a função do Estado. Ok? Então, existe o estado de natureza, que tem dois momentos. O estado de natureza originário, em que o homem é bom e a vida era perfeita. O homem vai transformando o mundo, construindo coisas, inventando coisas, e com isso ele cria desigualdade. Essa desigualdade corrompe o homem e vai ela fazer surgir o ódio, o desejo de dominação, né, mesquinharia, né, e tudo aquilo que a gente conhece como coisas negativas, né, que existem dentro do próprio homem. Com isso, a vida no estado de natureza torna-se impossível. Por conta disso, essas pessoas criam um novo pacto social, criam um pacto social. Esse contrato social coloca fim ao estado de natureza e cria o estado civil, que tem como objetivo garantir a vida e a propriedade, acabar com a violência social, mas, para além disso, ele tem também o objetivo de tornar a humanidade em algo melhor, tornar o homem melhor. Em Locke, o Estado não tem essa função de jeito nenhum. Para o Locke, o Estado só serve para isso aí que a gente vê. Né? Criar, se o Estado garantir segurança e a propriedade, ele está cumprindo a função dele. O Estado deve ser mínimo. Nada mais compete ao Estado. Portanto, nessa perspectiva de Estado lockeano, o Estado deveria promover políticas sociais? Não. Isso não é função do Estado. O Estado jamais deveria fazer isso. O Estado deveria interferir na economia? Não. O Estado deveria fazer qualquer coisa que não fosse garantir a propriedade e a vida? Não. Certo? E ele só não pode fazer isso, e o Estado só deve fazer isso porque é impossível, na opinião dele, a gente criar um sistema judiciário privado. Porque a gente já tem segurança privada, e nós já temos hoje presídios privados. Portanto, a única função do Estado seria garantir o judiciário. Que é impossível criar um sistema judiciário privado. Até então, né? Então, as ideias que esses dois autores possuem sobre Estado e contrato social, elas são diferentes, mas aproximadas. Eles propõem algum nível de liberdade, mas essa é uma liberdade regulamentada pelo Estado, num contexto em que grande parte da liberdade que o cidadão possui, que o sujeito possui, permanece. Grande parte do direito natural permanece. Por exemplo, quando o pacto social é firmado dentro da perspectiva russoniana, ou seja, quando o Jean-Jacques Rousseau fala sobre pacto social, as pessoas deveriam abrir mão de todo o direito natural para que o Estado cumpra suas tarefas? Não, porque essas tarefas são tarefas que são maiores do que aquelas que o Locke propõe, mas esse Estado não é o Estado absoluto que o Hobbes propõe. Portanto,
o ser humano abre mão de uma parcela maior do seu direito natural do que aquela que o Locke propõe, mas não de todo o seu direito. Com isso, permanece havendo direito natural dentro do Estado Civil. Segundo Hobbes, dentro do Estado Civil, somente o Leviatã possui direito natural. Nenhuma pessoa possui direito natural mais. Todas as pessoas abriram mão completamente desse direito quando elas firmaram o contrato social. Segundo Locke, as pessoas abrem mão de uma parcela mínima desse direito natural. Segundo Rousseau, as pessoas abrem mão de uma parcela um pouco maior desse direito natural. Mas elas continuam possuindo o direito natural mesmo depois que o Estado Civil foi criado. E é por isso que existe liberdade. É por isso que pode haver democracia. Então, dentro da perspectiva desses dois autores, é possível que o homem seja livre mesmo dentro de um Estado Civil. E é por isso que eles falam sobre liberdade em geral, liberdade individual e liberdade diante do Estado, né? Que são esses três tópicos que vocês podem ver aqui aí na tela. O que seria a liberdade em geral? Liberdade em geral é aquela liberdade definida pelo direito natural. É a liberdade natural. É a liberdade que o cidadão tem sem que ela seja regulamentada pelo Estado. Por exemplo, eu quero ler um livro. O Estado pode dizer que eu não posso ler esse livro? Não. E de onde vem essa minha liberdade, de onde vem esse meu direito de ler o livro que eu quiser sem que o Estado interfira? Vem da minha liberdade em geral. Vem da minha liberdade individual. Isso não é uma liberdade diante do Estado, é uma liberdade em geral que eu tenho. Porque ela não é uma liberdade regulamentada pelo Estado. Ficou claro isso? Né? Nenhum governo deveria ter o direito de limitar qualquer coisa, né, que eu faça, que eu vá ler. Nem nenhum outro aspecto da minha vida privada. Né? Se a gente fosse pensar em termos de exemplos, pensem em liberdade religiosa, liberdade sexual, liberdade de pensamento em geral, liberdade artística, liberdade cultural, na liberdade, né, de ser a pessoa que eu sou, de fazer qualquer coisa que eu quiser. Né? Toda vez que o Estado, toda vez que alguém propõe leis que vão nessa direção, ou na direção de limitar isso, de limitar a liberdade sexual das pessoas, de limitar a liberdade religiosa, de limitar a liberdade de expressão, né, das pessoas, toda vez que isso começa a ser discutido pelo Estado, significa que a liberdade em geral, que a liberdade natural e que o direito natural das pessoas está em xeque, está em questão. Agora, para a gente pensar, aqui já caminhando para o encerramento, né, da nossa discussão de hoje, vai ser uma aula um pouquinho mais curta, para a gente pensar aqui um exemplo né, orientado para a discussão contemporânea, veja essa discussão sobre fake news, essa legislação que está tramitando no Congresso. O que vocês acham? O que vocês acham? Com toda essa liberdade, o ser humano não se perdeu. Ele acha que pode tudo e não precisa respeitar a opinião dos outros? De fato. Então, você está afirmando que o ser humano se perdeu com liberdade demais, porque ele chegou ao ponto de achar que não precisa respeitar a opinião do outro. De fato, tem lógica essa afirmação. Mas então vamos lá. Está tramitando hoje no Congresso, né, uma legislação que criminaliza fake news, ou seja, notícias falsas. É minha liberdade, é parte da minha liberdade em geral e parte da minha liberdade individual publicar notícias falsas em relação a pessoas que eu não gosto? É parte da minha liberdade individual, por exemplo, ir lá e agora ali no meio da rua e dizer que eu odeio pessoas da cor A ou B?
É parte da minha liberdade individual odiar, odiar sim, mas falar sobre isso no espaço público, dizer isso para as pessoas e incentivar um comportamento de ódio em relação a pessoas que não tenham a mesma religião que eu ou que não tenham a mesma opção sexual que eu, o que vocês acham? Olhando aqui, ó. É parte da minha liberdade individual promover o ódio religioso, o ódio em relação às pessoas que têm opção sexual diferente, promover o ódio racial, promover o ódio de gente que faz parte de outro espectro político? Stephanie falou que não, porque isso fere a liberdade individual e coletiva de outras pessoas. O que vocês acham? Vocês acham que pessoas que não fazem parte da mesma religião que eu, que não têm a mesma cor que eu, que não têm a mesma posição política que eu, essas pessoas têm o direito de não ser agredidas publicamente por mim? Essas pessoas que não fazem parte da minha mesma religião, opção sexual, cor, né, etnia, posicionamento político, essas pessoas têm o direito de não ser agredidas por mim no espaço público? Né? E vocês acham que essas pessoas têm o direito de não serem difamadas também? É porque vejam, então não é que eu esteja dizendo que a pessoa deve morrer. Eu só estou dizendo, sem nenhuma prova, uma coisa que eu inventei porque eu acho. Eu acho que o fulano é pedófila. Vocês acham que eu tenho o direito de dizer uma barbaridade sem prova nenhuma, sem nenhum fundamento na realidade, em relação a alguma pessoa, em relação a algum grupo, só porque eu não gosto deles? Isso é minha liberdade de expressão? Então vê, a definição de liberdade de expressão é uma coisa que precisa ser compreendida. Então é óbvio que, a rigor, nenhuma legislação sobre fake news que proíba grupos criminosos de saírem por aí, né, usando dinheiro para publicar notícias falsas nas redes sociais, nenhuma fake news, a rigor, que regulamente isso, está afetando diretamente a liberdade natural e o direito natural das pessoas, né? A minha liberdade em geral. Mas será que não existe também aí uma linha muito tênue, um fio, né, da navalha em que a gente está pisando, entre você coibir o fake news e você acabar efetivamente censurando opiniões? Porque o que é fake news, o que é discurso de ódio e o que é liberdade de expressão? Como é que está o limite aqui, né, da minha liberdade de expressão quando a gente compara com o discurso de ódio? Porque, em tese, sim, você separar fake news de discurso de ódio, isso é muito claro, né? Então, você pode muito facilmente dizer o que é uma coisa do que é outra. Só que, quando você vê esse tipo de tramitação de lei, né, mandando tirar aí perfis do ar e tudo mais, e isso eu falo do ponto de vista de alguém que é profundamente favorável à aprovação dessa legislação. Mas, só para fazer aqui um contraponto, não é muito perigoso, né, a gente começar a brincar com essas coisas, porque aí quem que define, por exemplo, o que é discurso de ódio? Porque no escopo desse tipo de legislação, você tem fake news, tem discurso de ódio, que são coisas muito diferentes, mas quando a gente pensa aqui no discurso de ódio, quem é que define o que é um discurso de ódio? Né? O bom senso, né? Tem um monte de coisa, tem um monte de elementos que a gente poderia utilizar. Só que com o parlamento que nós temos hoje e com o judiciário que nós temos hoje, se a gente deixar esses dois caras brincarem com a nossa liberdade, será que a gente não está brincando com fogo aqui?
Porque a rigor seria muito fácil você definir o que seria um discurso de ódio, porque a Constituição fala sobre isso, né? A Constituição define o que é um pouco o que é liberdade de expressão, mas ela também fala sobre, né, a Stephanie colocou muito bem aqui, né, que as pessoas têm o direito de não ter a dignidade ferida em qualquer forma, de não ser vítima de intolerância nem de racismo e, portanto, por óbvio, a liberdade de expressão não pode jamais ferir nada disso. Então a gente já tem aqui o caminho a seguir quando a gente vai definir o que é discurso de ódio. Então o que é o discurso de ódio? É o discurso que fere os direitos inalienáveis de qualquer pessoa, o direito de não ter a sua dignidade ferida, o direito de não ser atacada pela sua raça, pela sua opção sexual, seja lá pelo que for. Em tese, os limites já estão dados. Só que, num contexto que a gente está fazendo a regulamentação disso, né? Num contexto que a gente está fazendo a regulamentação disso, a gente vê muito claramente o nosso judiciário e o nosso Congresso cometeu aqui uma série de abusos, né? Uma série de ingerências, uma série de avanços nas liberdades individuais em nome daquilo que é bom, em nome daquilo que é justo. Né? Você vem aqui, a própria discussão toda sobre Lava Jato aí que vem sendo feita tá ligada um pouco a isso. A Lava Jato cometeu abusos nos seus procedimentos operacionais, a gente viu um monte. Né? A Vaza Jato, todos os vazamentos de áudio que aconteceram na época da campanha e tudo mais, foram abusos muito grotescos, muito graves da autoridade do Sérgio Moro, das pessoas que estavam lá lidando com isso. Né? Depois a gente viu tudo isso nos áudios que vazaram deles. O ponto é, essa Lava Jato estava fazendo uma coisa que estava combatendo corrupção, que é perfeitamente legítimo. Ela estava lidando com pessoas que claramente eram criminosas, né? E que precisavam, né, ser punidas. Então, quando eu digo isso, eu não estou aqui polarizando, dizer, né? Eu não estou querendo aqui polarizar no sentido ou Lula livre ou Lava Jato bandido, não é nada disso. O que eu quero dizer é, obviamente, as pessoas que estavam sendo citadas pela Lava Jato e investigadas cometeram crimes, você tem lá uma série de provas, e essas pessoas precisam, né, ser punidas nos rigores da lei. Mas o ponto é, para fazer isso, você pode transgredir? Você tem o direito de transgredir? Né? Porque a gente viu as instituições brasileiras cometendo uma série de transgressões. Eu estou mencionando esse caso porque é um caso grande, famoso, conhecido. Ou seja, houve uma série de arbitrariedades, os vazamentos que aconteceram, exatamente isso, os fins justificam os meios. Os vazamentos, todos que aconteceram, foram todos criminosos. A interação do Sérgio Moro com os promotores era uma interação criminosa. Qualquer país sério do mundo teria anulado completamente o processo. Mas veja as consequências disso. Um processo como esse, ele pode ser anulado? É justo você fazer isso? Aquelas pessoas cometeram crimes muito graves que precisam ser punidos. Mas para punir esses crimes, você pode transgredir? O promotor pode virar um criminoso? O juiz pode virar um criminoso ele mesmo? Né? E se a gente deixa? E se a gente deixa as instituições elas virarem criminosas, mas em nome de um bem maior? Não, é isso, mas é por uma causa que é justa. O que impede disso acabar vindo atrás de mim em algum momento? O que impede isso de vir atrás de mim em algum momento? Sim, aconteceram coisas desse tipo. Mas então vamos pensar aqui outros tipos de exemplo, né, para fugir aqui da política, né, da polarização política. Quando um policial vai para a favela, mete uma bala na cabeça de alguém, que ele sabe que é criminoso, ele sabe que se o cara for para a cadeia e voltar, ele vai voltar pior, vai continuar cometendo crime, então ele vai lá e mete uma bala, cria um grupo de extermínio e vai e começa a matar pessoas ao invés de levar para a cadeia. Isso é certo ou errado? A primeira impressão vai ser dizer,
As pessoas diriam, isso é certo porque você está tirando lixo aí das ruas, não é isso? Mas a maioria das pessoas, Fanny escreveu aqui que isso não se justifica porque isso é errado. De fato a nossa lei diz que é errado. O nosso senso de moralidade social diria que isso é errado. Mas veja quanta gente concordaria com isso. Você pode usar o argumento racional de que se você sabe que essa pessoa vai transgredir de novo, por que não matar ela ali agora, mesmo sem julgamento? E você resolve um problema. Não resolveu o problema? Resolveu. Mas isso é a forma certa de uma sociedade que quer o bem, que quer progredir, resolver os seus problemas? E será que resolveu o mesmo problema? Porque o fato daquele sujeito ser assassinado ali, isso acaba com a criminalidade? Isso reduz criminalidade? No Brasil se faz isso mesmo hoje, isso se fez ao longo de muito tempo. Nos anos 70, começo dos anos 90, ficaram muito famosos os tais esquadrões da morte, né? Policiais que saíram executando pessoas nas ruas, criminosos, sem levar a julgamento. Resolveu? Reduziu a criminalidade? Porque a origem da criminalidade não está ali. A discussão de políticas públicas ela é muito mais profunda do que isso. Política pública ela não se faz apenas com a polícia na rua. O policial precisa ser ajudado, né? Os agentes da segurança pública, os agentes diretos da segurança pública, precisam ser ajudados por uma série de políticas complementares que evitem que pessoas cometam crimes, né? Você precisa fazer política de segurança pública criando campinhos nas periferias, iluminando as ruas, punindo efetivamente as pessoas, né? Os políticos precisam dar exemplo, mas os empresários precisam começar a dar exemplo. Você precisa de uma mudança social que seja muito mais profunda do que isso. Matar gente lá não resolve absolutamente nada. É a mesma coisa que secar gelo. Mas isso cria um problema muito grande, porque você transforma um policial num bandido. Esse policial, bandido, leva esse banditismo para dentro das instituições. De onde vocês acham que vêm as milícias do Rio de Janeiro hoje? Disso aí, do policial bandido, das milícias, do Esquadrão da Morte. Isso é tudo junto, né? As milícias cariocas são organizações criminosas que surgiram no seio das instituições de Estado. E é isso que acontece quando o Estado deixa de cumprir as suas funções dentro da lei, né? Quando ele age de forma paralegal. Porque aí o árbitro das ações desse Estado passa a ser o indivíduo. Vocês entenderam? Quando o policial decide quem vive e quem morre, ele deixou de a sociedade deixou de ter responsabilidade nisso. O responsável ali é só ele. Quando o juiz age assim, quando o promotor age assim, quando o fiscal age assim, quando qualquer pessoa que está dentro da estrutura do Estado age fora dos seus limites regulamentares, isso é profundamente perigoso, né? Porque você acostuma os agentes do Estado a um tipo de ação que é uma ação fora da regra, uma ação fora da lei. É exatamente isso. O Estado falhou, a sociedade falhou, as prisões falham, né? Muito bem. É exatamente isso. Ok? Então, só para finalizar aqui, vejo a minha preocupação quando eu vejo esse tipo de legislação, embora eu apoie, é o perigo de você ver a liberdade do cidadão ser reduzida por uma ação de um Estado que está muito acostumado nos seus meandros ali, né, pelo braço dos seus agentes, a transgredir, a avançar sobre a liberdade individual do cidadão. Quando o policial faz isso, né, na verdade, quando qualquer agente do Estado resolve agir fora da lei para resolver algo que ele acha que é um problema, né, ele está destruindo a ideia de direito natural, de liberdade natural do cidadão. Mas quando as instituições já estão acostumadas a isso, elas podem perfeitamente acabar levando isso para dentro da própria lei.
né? Embora a nossa Constituição proíba o ataque à liberdade individual, não é difícil você ver leis surgindo aí sendo propostas que tenham essa finalidade de acabar avançando em direção à liberdade individual. Então a gente precisa sempre estar atento. Eu vejo que a discussão desses autores clássicos ela é importante para ajudar a gente a entender como colocar tudo isso em perspectiva, certo? As nossas leis hoje, elas são leis muito diferentes daquelas que existiam naquela época, mas os fundamentos da liberdade dos indivíduos, os fundamentos da liberdade do ser humano, os fundamentos da liberdade do cidadão diante do Estado, eles permanecem. A discussão sobre eles é uma discussão constante e vejo que nós somos colocados diante disso, desse tipo de problematização o tempo todo. Se a gente não souber como entender quais são os fundamentos da nossa liberdade individual, nós perdemos ela muito facilmente. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima, né? Não deixe de ler lá os conteúdos que eu vou colocar na plataforma nos próximos dias. E as gravações das aulas eu vou colocando depois, mais tarde, lá na plataforma também. Ok? Abraço. Tchau, tchau. Boa noite.